Hoje nós vamos falar sobre as características da imaturidade, os riscos que ela podem trazer na vida cristã e, é claro, as características de uma pessoa que de alguma maneira atingiu a maturidade cristã, deixando aí para trás as coisas de menino. E eu quero provocar a reflexão de quem está, inclusive, nos acompanhando em casa. Seja muito bem-vindo à Escola de Sabedoria. Se você desejar, compartilhe esse encontro, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. Marque aí pessoas nas redes sociais e nos ajude a levar ainda mais longe a palavra do Senhor. E eu provoco a sua reflexão para o fato de que não há nada de errado para um novo crente ser imaturo. Não há nada de errado. Assim como não há nada de errado para uma criança ser infantil. Então, é muito importante a gente entender isso. A questão torna-se preocupante quando alguém que já deveria ser adulto se comporta como um menino ou uma menina. Essa é a questão. Não há nada de errado em um novo crente ser imaturo, da mesma forma que não há nada de errado em uma criança ser infantil. Brincar, por exemplo. Agora, a questão fica séria e preocupante quando você, por exemplo, observa uma pessoa já com seus 30 e vai tantos anos brincando de casinha, de carrinho. Aí a coisa fica séria. Isso para não falar de outras brincadeiras. Isso é tão sério, gente, que o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: veja só. Apesar de que a essa altura, vocês já deviam ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua a respeito dos princípios alimentares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Quer dizer, você percebe que a Escritura Sagrada leva muito a sério essa questão de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade. O tempo passa e junto com o tempo deve vir as transformações na sua vida. Eu já disse aqui, gente, é triste, é lamentável quando você encontra uma pessoa depois de 20, 15, 10 anos, a mesma mentalidade, a mesma conversa, a pessoa não cresceu nada, não progrediu nada, não avançou nada, e ainda afirma estar em Cristo, o que é preocupante. O que é preocupante. Porque é espontâneo o crescimento em Deus. A mudança de mentalidade é um fato para quem se encontrou com o Evangelho. Se você se encontrar com alguém que diz que se encontrou com Jesus, mas a forma de pensar, falar, agir não mudou, coloque entre aspas tal encontro. Porque 2 Coríntios 5,17 não deixa dúvidas. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, ficou para trás. Porque a gente não pode viver de passado depois que se encontrou com Jesus. Paulo diz em Filipenses 3,13, quanto mais a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, deixa o passado no passado, prossigo para o alvo. Paulo está falando do seu desenvolvimento. Porque muitas pessoas estacionam na vida por causa do passado. Tem gente que está vivendo
uma tragédia, uma perda de 20 anos atrás. Ela parou no tempo, estacionou no passado. E a vida passou e ela ficou. Então isso é muito sério. A Escritura leva muito a sério essa questão do desenvolvimento. Deus quer que nós nos desenvolvamos, diga amém. Então, essa consideração ela é muito peculiar, gente. Por quê? Porque infantilidade e carnalidade, gente, são inextricavelmente indissociáveis, de acordo com a teologia paulina. E Deus chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo as Escrituras para perceber isso. Lá em 1 Coríntios 3:1, veja como isso está vinculado. Imaturidade e carnalidade, ou infantilidade e carnalidade, estão juntos. Paulo diz assim em 1 Coríntios 3:1, quando ele vai reprovar a dissensão entre os irmãos da igreja em Corinto. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios. Escute isso aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças, em Cristo. E eu não preciso lembrá-los que essa igreja aqui tinha todos os dons espirituais. Mas, contudo, eram meninos e carnais. O que significa dizer que dom não significa maturidade, meu irmão. Tem muita gente cheio de dom, mas imaturo. Ai, 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 carnal. Diga ui, ui, ui. Uma das coisas que caracteriza a maturidade cristã é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E fruto é silencioso, fruto não faz barulho. Você já viu quando uma árvore está produzindo frutos, aqueles frutos fazendo aquela barulheira toda? Olha, está vindo fruto, gente, olha o barulho que está sendo produzido aí. Não faz. O fruto é silencioso. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. O fruto é silencioso. Mas a gente foca no barulho, a gente foca na aparência. Quando Jesus chegou para procurar fruto naquela árvore e não viu, amaldiçoou ela. Porque a teleologia, não teologia, é diferente. Telos de tel. Telos é finalidade. Todos nós fomos chamados para frutificar. João 15:16 está escrito: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Frutos. Deus quer que nós venhamos frutificar, diga amém. Agora Paulo está dizendo aqui que carnalidade e infantilidade estão vinculados. E aí quais são as características de uma pessoa carnal e menina? Paulo diz aqui no versículo 3, capítulo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Gente, ciúme, quem conhece essa palavra? Quem já ouviu essa palavra uma vez na vida? Ciúmezinho. Porque ela e não eu, porque ele e não eu. Veja, comportamento de criança, de gente carnal. Aí Paulo vai prosseguir dizendo que há entre eles partidarismo, porque um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo. Não é evidente que vocês estão andando segundo os homens? Veja, primeiro ciúmes, segundo partidarismo, e aí o terceiro, isso aqui toca, gente, a muitos, vaidade intelectual. Porque em 1 Coríntios 3, 18-20, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito:
ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são vãos. Porque o conhecimento do conhecimento, a epistemologia, ela produz, de algum modo, uma certa desreferencialização epistêmica e cognitiva. Traduza, pastor Paulo, isso. A mente de algumas pessoas é quase que uma Babel ideológica, uma confusão de ideias não organizadas. Porque se a gente fizer a analogia de uma casa com a organização, a gente vai perceber que muitas pessoas se encontram desreferencializadas em detrimento da desorganização mental em que elas se encontram. Os pensamentos estão totalmente desconexos, fora do lugar. Não há um ordenamento. Então ela está intoxicada de ideias. E eu já falei aqui que ideias são muito mais do que instrumentos da intelecção humana. Ideias são entidades possessivas. Muito cuidado com as ideias. Às vezes você pensa que possui a ideia, quando na verdade a ideia é que ele possui. Então, vaidade intelectual. Quantas são as pessoas que sabem muito pouco, mas acham que estão abafando? Entra o orgulho, entra a soberba, passa a tratar as pessoas de maneira assimétrica, verticalizada, como se ela fosse superior ao outro ou à outra, em decorrência do pífio conhecimento que possui. Que tragédia! Isso é comportamento de pessoas carnais e neófitas. Paulo está falando sobre isso aqui. E aí, não preciso nem lembrar os senhores das obras da carne, sinais de maturidade descritos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E ali Paulo vai destacar uma série de pecados, pecados de ordem social, pecados de ordem moral, pecados de ordem religiosa, feitiçaria, né? Você já viu aquelas pessoas que rezam para não dar certo para o outro, não acontecer? Pastor, eu estou inclusive num propósito. 21 dias no monte. Aquele irmão que se levantou contra a minha vida vai ver que eu sou de Deus. Aliás, pastor, o último que se levantou contra a minha vida está tetraplégico. Para que macumba, irmão? Para que macumba com um irmão assim? Com essa mentalidade? Vós não sabeis de que espírito sois, diz Jesus. Os discípulos estão clamando por uma chacina de fogo diante dos samaritanos inóspitos que fitaram os olhos em Jesus e disseram: está indo para Jerusalém. Fecharam a porta na cara de Jesus. Os discípulos prontamente disseram: Senhor, lembra de Elias? Quando ele orou e caiu fogo do céu e fritou todo mundo? A gente pode, vamos. Jesus parou e disse: ui, ui, ui. O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. De que espírito sois vós? A gente tem que se questionar quando certos sentimentos invadem o nosso coração. Porque não vai pensar você que a gente é bonzinho, irmão. Tem gente que a gente olha daqui que parece que é anjo. Só está faltando asinha e auréola. Sabe? Comportadinho, cheirosinho, passou perfume da Avon, Natura, outros já são mais sofisticados, né? Aleluia, gostam de perfume importado, glória a Deus. Mas gente, não se engane. Jesus disse: vós que sois maus. Meu irmão,
não há bondade alguma em nós. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, nós já teríamos sido consumidos. Sabe quem é que é bom? Jesus. Jesus é bom. Agora, nós estamos sendo transformados para a honra e glória do Senhor, dia após dia, porque a vereda do justo, diz a sabedoria sagrada, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 cada vez mais até ser dia perfeito. Então a gente está prosseguindo no conhecimento do Senhor. Como disse Paulo, deixando para trás as coisas que lá ficam. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Então, quando você olha para as características de alguém que é imaturo ou um menino na fé, você percebe isso. Está explícito. Carnalidade e infantilidade são destacados pela teologia paulina como andando que juntas. E aí, gente, é interessante a gente perceber algumas coisas. Por quê? Uma pessoa que entrou ontem no evangelho, que é recém-nascida, qual é a diferença de uma pessoa que nasceu ontem, que está dando seus primeiros passos de fé, na fé, de uma pessoa que já está há 20 anos na igreja, sem nada avançar na fé cristã? Qual é a diferença? Nenhuma. Ambas estão na mesma situação, ambas. Niveladas por um mesmo critério, porém com aspectos distintos. Quais, pastor? Bom, no primeiro caso nós temos o menino, como Paulo vai destacar. E no segundo caso nós temos o crente carnal. O que distingue um do outro é apenas o tempo. Um chegou ontem no evangelho, é neófito, é recém-nascido. O outro que já está 10, 15, 20, 30, 40, 50, tem placa de patrimônio já religioso na testa, cadeira cativa na igreja. Diga, ui, ui, ui. Esse, meu irmão, o que distingue do bebê é o tempo. Mas ele não avançou, não cresceu, não evoluiu absolutamente nada. E aí, gente, um é menino porque é recém-nascido, recém-convertido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre conversão e novo nascimento. Que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Tá? E o outro, e aí é claro, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em um crente menino, gente? Quantos aqui são pais? Pais. Você sabe como é que é o comportamento de uma criança. Não toca aí. Cuidado, você vive advertindo, sai daí. O papai já não falou que não é para botar a mãozinha nisso, meu amor. O papai não falou. Você tem que estar todo instante instruindo, advertindo. A criança precisa ser advertida a respeito de determinadas formas de conduta, a fim de não gerar transtorno ou preocupação. Agora, o crente carnal, gente, ele cresceu não no conhecimento, não na graça, cresceu cronologicamente em tempos de igreja, ouvindo, a todo instante, sendo advertido, olha, não faz isso, olha, isso aqui vai te levar para um lugar ruim, o pecado não brinca, ele se puder ele te destrói, ei, vigia, está ouvindo, está sendo advertido, porém é contumaz, porém é teimoso, porém traz problemas, porque crente carnal traz problema. Crente carnal ama uma confusão. Crente carnal, se tiver qualquer briga, você pode ter certeza que lá no meio tem um crente carnal. Eu quero falar com o gerente. E o pior de tudo ainda é que ele usa a camisa da Mais de Cristo. Eu quero falar com o gerente. Gente, eu já disse.
eu já disse várias vezes isso. Quando você for em um supermercado e evite usar uma camiseta da igreja, ou evite colocar um adesivo mais de Cristo no seu carro se você tem pé de fogo. Nem anjo te pega, irmão. Nem anjo te pega. O cara sai assim, ó, na BR, ó. Aí escrito, mais de Cristo. Vigia, meu irmão. Vigia. A gente tem que ter cuidado. E é triste quando você se encontra com uma pessoa, eu já tive esse desprazer, eu sei o que eu estou falando. Pessoa com título, com tudo, aí chega nos lugares, meu irmão, é só a misericórdia de Deus. Você olha e diz assim, esse cara é o quê mesmo? Está alguma coisa errada. Então, carnalidade. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Crente carnal. Ouve, mas não pratica. Em Israel a gente tem uma palavra muito conhecida pelos judeus, nasevenishma, que significa ouvir e fazer. Não adianta a gente ser instruído, sabe, encher o nosso coração de palavras e não materializar isso com a vida, gente, com a prática. Não adianta. É como você querer enxugar um chão com a torneira ligada. A torneira está ligadinha lá e você secando. Não vai conseguir, você nunca vai sair dessa situação, desse estágio. Aí você percebe que muitas pessoas estacionam na vida exatamente por causa disso, porque não se resolvem. A gente precisa resolver questões, às vezes pessoais na vida para poder avançar, gente. Porque tem coisas que são de caráter humano e tem coisas que são de caráter espiritual. O que é de caráter espiritual, Deus vai fazer. Agora, o que é da minha parte e da sua, você tem que fazer. Jesus não tirou a pedra do túmulo lá em João 11. Ele disse, tirai a pedra. Quem tem a responsabilidade de remover a pedra é você. De operar o milagre, ele. Aí a gente fica cantando algumas heresias. Remove a minha pedra. Jesus não vai remover a tua pedra nem aqui, nem em Nárnia, irmão. Nem em Nárnia. Quem tem que tirar a pedrinha da incredulidade é você. Da carnalidade é você. Parar de insistir no erro. Porque você sabe o que é certo. Mas você insiste no errado. Aí depois não adianta ficar culpando igreja. Não adianta ficar culpando pastor. Porque hoje a gente vive numa época que as pessoas preferem mudar de igreja do que de vida. É mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida, de fato. Mas o que Deus quer é mudança da gente. E é isso que nos caracteriza como alguém, de fato, espiritual. E aí eu sei que todos os senhores que tiveram uma experiência de novo nascimento sabem o que de fato é nascer de novo. E o que isso significa. Então, gente, é triste quando alguém que já deveria ser perito, mestre, como diz o escritor aos Hebreus, vocês deveriam ser mestres, Hebreus 5:12. Porém, vocês ainda necessitam de leite. Leite é bom, meu irmão, é bom. Tem gente que gosta de leite em pó. A gente toma isso, mas não sustenta. A gente precisa de coisa sólida, depois de um tempo. Para o bebê é uma maravilha. Está em processo de desenvolvimento, mas depois chega uma hora que você tem que mudar o alimento. Não adianta, gente. E com o tempo a gente vai, de alguma maneira, ficando mais criterioso. Isso é comum. Não tem nada de carnal você ficar criterioso em relação a Deus e a sua palavra. Porque de fato, aquilo que fazia sentido bem no início da fé, talvez agora, como alimento, você precise de algo mais sólido, de algo mais consistente. Porque você cresceu, você saiu de uma fase e agora está em outra fase. Isso faz parte da vida, gente. E você percebe a escritura a todo instante, os agiógrafos utilizando essa analogia do desenvolvimento, do crescimento, para mostrar a trajetória da vida espiritual. Então, se você já tem aí um bom tempo no Evangelho e ainda não cresceu,
como ser humano, como pessoa. Porque, gente, o que caracteriza Jesus em nós não é a nossa batida de cartão de ponto na igreja, na quarta e no domingo. Aqui a gente se reúne para celebrar a Deus, para cultuar ao Senhor. O que caracteriza a gente é a forma como eu me relaciono com o meu próximo, com as pessoas. Porque a forma como eu me relaciono com Deus reflete na forma como eu me relaciono com o meu próximo. E as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Isso é um grande erro. Você olha para Jesus, que é Deus, mas o escritor diz que ele foi homem, e foi homem na sua plenitude, 100% humano, 100% humano. Leonardo Boff chega a dizer, tão humano assim só pode ser Deus. Tão humano assim só pode ser Deus. E o que caracteriza Jesus em sua plenitude não é a sua divindade, mas é a sua humanidade. Nós somos humanoides comparados a Jesus, irmãos. Como eu falei, a gente tem Jesus como alvo. 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo é minha referência. Cristo é minha referência, gente. Se você tem a sua referência em homens, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas, elas podem até ser uma inspiração para nós, mas não podem ser uma referência padrão para nós. A referência padrão para a sua vida, para a minha vida, tem que ser Ele. Tem que ser Jesus. Agora, não é nada de errado em você se inspirar em alguém. Né? Essa missão espiritual de, alguma forma, querer ser usado, ou da mesma forma, ou 2 vezes mais, como disse Eliseu, eu quero porção dobrada, aleluia. Não há nada de errado. Mas saiba diferenciar uma coisa da outra. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, gente, a Bíblia diz lá em Oséias 6,13 o seguinte, olha que o profeta vai sinalizar, que nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí, gente, sem investimento não há crescimento. Eu vou repetir, isso vale para a vida, tá? Para a vida. Você aplica isso aqui que eu estou dizendo para qualquer área da vida. Sem investimento não há crescimento. Não há. Você é o resultado dos seus investimentos. Você é resultado dos seus investimentos. Porque nada na vida vem fácil, queridos. Nada na vida vem fácil. Pastor, que conhecimento, hein? Isso é dom de Deus. Sim, é dom de Deus. Mas também é leitura, dedicação, sabe? Algum tempinho com um bumbum na cadeira para aprender com grandes mestres que também leram muito, que também estudaram bastante, investimento econômico. Isso aqui não é mediunidade psicográfica não, irmão. Sabe? Porque é muito fácil a gente invisibilizar processos na vida do outro, rotulando, adjetivando. Pergunta para uma pessoa que fica 4 anos estudando numa graduação se é fácil. Se não teve momentos que ele pensou em desistir, parar. Pastor, está doendo. Não sei se eu vou conseguir. Está difícil conciliar uma coisa com a outra. Aí essa mesma pessoa abre a boca, aí vem um aleluiado. Ah, é dom. Sim. São 2 coisas operando aqui. Porque não adianta você receber algo de Deus e não cultivar. Tudo que Deus deu para você, cuida, irmão. Talentos. Um recebeu 5, outro 3, só que tem gente que enterra.
porque não investe. Eu acho que a melhor metáfora para empreendedorismo está na parábola dos talentos. Porque Deus dá, mas quem tem que multiplicar é você. E aquele que tem se dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É a sua responsabilidade. Você recebeu algo de Deus? Cuide do que Deus te deu. Pior coisa que existe é ver pessoas que pediram aos céus algo. Eu pedi para Deus sabedoria, gente, baseado numa referência bíblica. Sabe? Venho de uma família muito simples. Passei por muitas privações econômicas na vida. E aí, quando colocamos o pé dentro de uma igreja para ouvir o evangelho, o pastor disse o seguinte: olha, Salomão um dia pediu sabedoria a Deus, e Deus apareceu a ele em um sonho. E Deus deu a ele não só sabedoria, mas prosperidade e longevidade. Eu sou bobo? Eu pedi sabedoria, porque sabedoria contém um bônus, um pacotinho. Então você pede e vem junto de presente, longevidade e prosperidade. Quem quer sabedoria, diga amém. Deus dá a todos aqueles que pedem, meu irmão. Meu irmão pediu prosperidade. Hoje ele mora em Londres. Tem empresa em Londres. Tem cidadania italiana para poder viver lá. Gente, Deus faz ou não faz? Sim ou não? Agora, a gente precisa entender que tem coisas que é a gente. O que é para você fazer, Deus não vai botar o dedo, irmão. Agora, o que você não pode fazer, se preciso for, Deus vira um mundo de cabeça para baixo. Mas Ele faz, porque para Deus não há nada impossível. Então, você precisa ter foco, você precisa estar resolvido em relação a isso. Então, gente, o problema é que quando falamos em infantilidade e carnalidade, ambos são estáveis. Tanto o crente menino, quanto carnal. O primeiro é estável em relação à igreja, porque corre o risco de não estar aqui amanhã depois. Parábola do semeador. É superficial. É superficial. É ainda terrinha dura. Caiu a semente, mas as avezinhas, sabe, vêm, pegam a semente, solo duro. Porque, gente, você tem que aceitar de todo o seu coração aquilo que Deus está ministrando, e a analogia do coração e terra. Terra boa, cai a semente, frutifica 100, 60, 30 por 1. Quando é terra boa, a pessoa ouve, se alegra e pratica. É por isso, a parábola do semeador é uma parábola riquíssima, que nos ajuda a entender as 4 dimensões da fé. Por que uns acontecem e outros não acontecem? Veja. Então, o segundo é estável em relação a Deus, é o carnal. Ambos são convertidos, sem contudo ter nascido de novo. Como assim, pastor? Repete. Ambos são convertidos, sem contudo ter nascido de novo. E isso ocorre porque a gente confunde conversão com novo nascimento. Pega essa aqui, escreve, anota para a vida. Existem muitas pessoas que se converteram, mas não nasceram de novo. Sabia disso? Como assim? Elas se converteram, mas não nasceram de novo. Qualquer um pode se converter no sentido moral. Aliás, se moral é um critério para conversão, Nicodemos, lá em João 3, é a pessoa mais indicada para a gente observar. Contudo, conversão não é suficiente quando a gente trata de novo nascimento. Por quê? Porque no primeiro caso, experiências religiosas, escute isso que eu vou dizer, experiências religiosas
podem produzir uma consciência de conversão de sentido moral, sem contudo ser conversão no sentido espiritual da palavra ou novo nascimento. Então, é possível se converter e não nascer de novo, mas é impossível nascer de novo e não se converter. Tem alguém aí? Eu vou explicar. Veja que interessante. É possível até você ser discípulo e não ser convertido. Base para isso, pastor. Quero Bíblia, pastor. Pedro. Lá no Evangelho de Lucas 22, 32, Jesus diz assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quem é Pedro? Discípulo. Aí Jesus prossegue, para que quando tu te converteres, tu confirmes os teus irmãos. Cara, é discípulo, não é convertido, Maiara. Já viu disso? É discípulo, mas não é convertido. Então a gente confunde habeas corpus com corpus Christi. Veneziano com venezuelano. São duas coisas diferentes, irmão. Quem nasce em Veneza é uma coisa. Quem nasce na Venezuela é outro. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo, gente? A cana é doce, mas é dura. E as pessoas, infelizmente, não compreendem isso. Lá em Mateus 28, 18 a 20, diz assim, a gente percebe aqui um certo didatismo do agiógrafo, quando ele diz o seguinte, Jesus aproximando, Mateus 28, 18 a 20, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, o discipulado precede o batismo. Por isso que a gente primeiro estabelece o discipulado, depois o batismo. Porém, olha que interessante, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensino em si produz conversão, porque a pessoa chega por operações lógicas à conclusão, e através de operações intelectuais, de que estar aqui de fato às vezes é bom, gente. A pessoa entra, sabe, algumas pessoas dizem assim, pastor, eu sinto uma energia nessa igreja, quando eu venho aqui, é tão bom, eu saio daqui, pastor, sabe, para viver uma semana incrível, glória a Deus por isso. Mas não é só isso, vida cristã. Não é só você vir para a igreja no domingo e se arrepiar, sabe, chorar e derramar as lágrimas e achar que isso é suficiente. Porque Deus não quer uma parte apenas de nós. Deus nos quer por completo. Tem gente que pensa que Deus é cardiologista, gente, só quer coração. Deus não quer só o coração. Deus quer o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Você é dele, diga amém. Você tem que entender isso. Seus olhos precisam ser dele. Não porei coisas más diante dos meus olhos, diz a sabedoria, por causa dele. Não ouço qualquer coisa. Minha mente, minha audição, ela está em sintonia com aquilo que de fato deve proceder de Deus. Eu preciso estar resolvido nisso. Então, a gente poderia de alguma forma, de forma didática para compreender isso, discipulado, conversão e novo nascimento. Mas isso aqui é apenas didático, gente, porque quem é o barro para dizer ao oleiro o que ele tem que fazer? Eu conheço pessoas que foram batizadas primeiro no Espírito Santo e depois decidiram batizar em águas. Quem é o barro para discutir com o oleiro? Cada um tem uma biografia, tem um currículo vitae. Na vida de cada um, Deus trabalha aqui de uma maneira diferente. Amém? É por isso que a vida do outro não pode ser padrão para a minha. Eu tenho que entender isso, gente. O quinhão de um é de um, de outro é de outro. Cuidado com a armadilha da comparação, hein? Cuidado. A gente tem que estar resolvido nisso. E aí, hoje, gente, a gente faz discipulados aqui na igreja. Porque a gente entendeu a importância disso.
Isso é bíblico. Dallas Willard, filósofo cristão estadunidense, numa obra chamada A Grande Omissão, ele vai dizer que nós negligenciamos o imperativo de Jesus. Por isso que o nome da obra é Grande Omissão. E o C de comissão aparece desbotado na capa do livro. Depois pesquisa na internet A Grande Omissão PDF Dallas Willard. Está lá disponível, free para você ler. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia? Apenas 3 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo, discipulado, na Bíblia? Mais de 250 vezes. Então nós entendemos a importância do discipulado. É por isso que você, para se batizar, é discipulado. Depois tem o discipulado dos homens corajosos, para homens corajosos. Hoje a gente vai ter formatura aqui, vai ser uma bênção, gente. Hoje a gente tem batismo aqui. Eu quero que você aplauda Jesus por todos os nossos irmãos que estão aqui. Por favor. Deus abençoe cada um que tomou essa sábia decisão. Agora está saindo do discipulado para mulheres transformadas. Porque é impossível você conhecer a Jesus e a sua vida não ser transformada. Então, gente, conversão é a palavra que a gente precisa ter um entendimento, e eu já falei aqui. Conversão, gente, é algo meu. É eu que mudo. Eu chego à consciência, olha, isso aqui não faz mais sentido. Sabe de uma coisa? Paulo diz lá em Efésios 4, 25, 32. Isso aqui é característica de quem se converteu. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Gente, para de mentir. Você é crente, irmão. Para. Pastor, mas é uma mentirinha, pequenininha. Para, irmão. Pai da mentira. Você sabe quem é. Ah, mas é uma brincadeirinha. Leve as coisas de Deus a sério, irmão. Leve as coisas de Deus a sério, porque Deus te leva a sério. Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. A gente pode até se irar, porque a gente é homem. A gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Sabe? Pensa nos primeiros 30 segundos em alguma coisa que desfoque você daquela concentração que está condensando ira. Sabe? Porque cada um tem um tipo de comportamento. A gente já falou aqui nas teorias do comportamento. Melancólico, o fleumático, colérico. Gente, colérico. Só Jesus na vida de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Colérico. Sanguíneo. Só Jesus. Mas Deus transforma, diga amém. Deus transforma qualquer tipo de comportamento, gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz a sabedoria sagrada. A gente tem que ter cuidado com o que fala, gente. Coisa feia, crente falando palavrão. Diga ui, ui, ui. Irmão, nós somos ministros de Deus. Os anjos anelaram o nosso status. Aí a pessoa diz que nasceu de novo, mas com palavras frívolas, de baixo calão, o tempo todo, na boca, chamando a mãe dos outros de especialistas em serviços sexuais. Isso é triste, gente. E você quer ver de fato se a pessoa nasceu de novo, é no trânsito. Tem alguém aí? É no trânsito que você vai ver se de fato é só emoção ou se é realmente novo nascimento. Claro, irai-vos, mas não pequeis. Aí agora a mãe do outro já não é mais especialistas em serviços sexuais. Agora é filha do cão. Gadareno. Você vai espiritualizando também a narrativa. Gente, e aí é claro, eu coloquei aqui como algo subsequente, né? O novo nascimento. Mas eu disse que o novo nascimento pode preceder a conversão. O que é novo nascimento, gente?
é uma concessão operada única e exclusivamente pelo Espírito Santo, o que significa dizer que determinadas formas de conduta, quando renunciadas, podem ser nada mais e nada menos do que meras operações e conclusões lógicas, de que certos lugares e certas pessoas não valem a pena e que estar na igreja, por exemplo, é um excelente lugar em função da energia das pessoas e do que se ouve ali. Ou seja, estamos a falar de uma conversão externa e geográfica, mas não ontológica. Não ontológica. Ontologia tem a ver com ser, tá? Na verdade, conversão é um termo ambíguo, gente, hoje. Assim como é ambíguo o termo cristão. Mas, born again, que é um hiato nessa equação, que é um novo nascimento, é o que traduz. De fato, se alguém teve uma experiência de encontro genuíno com Jesus. E a gente percebe isso a partir da ressurreição, da nova vida, da nova criação, da renovação da mente. Morreu para o pecado, gente. Aquele que vivia no pecado agora já não vive mais. Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento, gente. O pecado já não mais domina você. Você já não é mais escravo do pecado. Então, operações intelectuais podem gerar conversões morais, mas é apenas o Espírito Santo, o único capaz de promover conversão no sentido espiritual. E aí, gente, eu falei, porque a gente está se dirigindo ao final, das características da imaturidade espiritual, mas o texto de base que eu li, Efésios 4, Paulo vai falar uma coisa muito interessante a respeito da importância da igreja na vida, em decorrência dos dons e das habilidades que aqui operam, gente. Porque uns Deus deu para apóstolos. A gente gosta muito de utilizar a analogia da mão. Ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons. Grave isso, para você lembrar, sempre que possível, de forma bem analógica, assim. Uma comparação bem interessante. E aí, Paulo, ele celebra isso. Ele insiste na tese que a gente deve celebrar a mutualidade dos dons espirituais e a diversidade daquilo que Deus entrega à igreja como dádiva. Com qual finalidade? Aperfeiçoamento dos santos. Porque Deus quer que você seja aperfeiçoado. Então, quando você vem para o Evangelho e celebra isso a partir da igreja local, que é o lugar onde Deus está lhe plantando, porque, gente, não se engane, apenas os plantados frutificarão. Quem vive fazendo trânsito religioso, uma hora está aqui, outra hora está lá, esse não vai frutificar nem em Nárnia. Você já viu árvore passando aqui na frente da igreja? Olha lá uma árvore, ó. Só os plantados, você precisa ter raiz, irmão. Porque na hora da tempestade, são as raízes profundas que vão fazer você permanecer de pé. É por isso que Paulo vai falar de algumas coisas no texto de Efésios 4, que eu destaquei 3. Que isso são riscos à sua vida cristã. Qual é o primeiro risco da vida cristã? Circunstâncias. Diga comigo, circunstâncias. Gente, o mundo muda cada vez mais rápido. Notícias ruins se amplificam a todo instante, não dá nem para ligar mais a TV. É só desgraça, é só tragédia, desemprego, fome, guerras, aflições, tantas outras coisas. Então, se a sua fé não estiver bem ancorada, se a sua fé não estiver bem ancorada em Cristo, você pode estar em perigo. Então, circunstâncias é um risco. Você precisa saber em quem crer. Que nem Pedro. Para onde nós vamos ir? Ah, não tem para onde ir. Eu sei. Quando a coisa aperta, quando o parafuso aperta, eu sei para onde correr. E você também precisa saber. Não há outro caminho a não ser Jesus. Depois que você teve um encontro com Ele. Diga amém. Circunstâncias mudam. Segundo, ventos de doutrina. Quem não sabe o que crê, gente, é um excelente objeto de manipulação religiosa. É um Maria vai com as outras. Uma hora está aqui, outra hora está lá. O cara não tem referência. Paulo chama atenção para isso. Ventos de doutrina, cuidado. E o terceiro, gente, gurus.
Falei nessa segunda-feira passada e eu vou bater sempre nessa tecla. Pastor não é um guru. Pastor não é um guru, pastor é um mentor espiritual, é diferente. Porque tem gente que viciou nesse formato de guru. Pastor, compra o carro vermelho ou preto? O que o senhor acha? Compro a casa na praia ou compro um apartamento? Gente, pastor não é guru. Você tem que entender isso. Pastor é um mentor espiritual. É alguém que já anda mais tempo com Deus e que tem experiências que você não tem e que você de alguma maneira pode. É claro, não é errado você pedir uma oração, uma direção. Ó, pastor, gostaria que o pastor orasse por mim. Ou uma pessoa que você tem uma estima e você vê Jesus na vida dessa pessoa. Olha, irmão, ora por mim, porque Deus pode dar uma palavra para essa pessoa. Olha, eu não estou em paz no meu coração em relação a isso, hein? Eu, se fosse você, orava mais. Porque tem gente que é especialista em comunicar Deus. Sabia disso? Tem crente que não ora. Tem crente que não ora. Tem crente que chega para Jesus e diz assim: Jesus, estou casando. Aleluia. Glória a Deus. Orou? Não. Comunicou. Há uma diferença entre comunicar e pedir. E é triste porque essas mesmas pessoas que ficam comunicando são as mesmas pessoas que amanhã depois vêm com aquela cara de pau lavada. Pastor, ora por mim, pastor. O que houve, irmão? O cara me passou para trás no negócio. Pois é, irmão. O que a Bíblia diz? Gente, tem coisa que está na Bíblia. Tem gente que quebra a cara e não acontece na vida cristã porque quer. Porque Jesus diz assim, ó, palavra de Deus. Que sociedade há entre a luz e as trevas? Entre Cristo e Belial. Irmão, o diabo e Jesus, isso aqui não é teatro, tá? Só para avisar vocês. É um teatrozinho, a vida é um teatro. No final vai dar tudo certo, que nem diz os universalistas. Os universalistas creem assim, sabia? No final até o diabo vai ser perdoado de tudo, tudo não passou de um grande teatro, Jesus e o diabo se abraçam agora e final feliz. Não é isso, gente. E aí, gente, me dirigindo ao final, eu quero que você fique de pé. E eu encerro falando 3 características de uma pessoa madura. Quem está aqui, diga graças a Deus. Primeira característica de uma pessoa madura: celebra a unidade, não gosta de divisão. Gente, quem ama a contenda é carnal. Crente maduro celebra a unidade. Efésios 4, 1-6. Pois leia. Segunda característica de alguém maduro na fé: tem mentalidade renovada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a sua mente a todo instante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12, 1-2, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levanta a mão direita para os céus, diga comigo: a vontade de Deus, para a minha vida, é boa, perfeita e agradável. Diga amém. Terceira, e eu encerro: a maturidade cristã, ela é portadora de sabedoria. Tiago 3,13 diz o seguinte, olha só: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu proceder cotidiano mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Gente, as pessoas estão olhando para nós. Cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão a sua vida. Você é a escritura que o mundo lê. Então coloque em prática tudo aquilo que você ouve na sua vida. Amém?